Hoje vamos mergulhar nas profundezas geladas de um dos crimes mais enigmáticos e perturbadores que a Finlândia já conheceu: os assassinatos do Lago Bodom. Você já deve ter ouvido falar dessa história. 4 adolescentes, uma barraca, uma noite de verão que se transformou em um pesadelo sangrento. 3 vidas brutalmente ceifadas e um único sobrevivente. Mas eu te prometo, você nunca ouviu essa história ser contada da maneira que ela será contada hoje. Que o caso do Lago Bodom é uma teia de sombras e enganos, onde a verdade, por décadas, foi mais sombria do que um fantasma na névoa. Uma investigação falha, suspeitos bizarros, reviravoltas que desafiam a lógica. E no coração de tudo isso, um segredo tão bem guardado, tão chocante, que virou de cabeça para baixo tudo o que se imaginava sobre o caso. Você está no Teoria 78. A noite de 4 de junho de 1960 desceu sobre a Finlândia, trazendo consigo uma promessa de tranquilidade que logo seria brutalmente desfeita. Em Espoo, nas margens do Lago Bodom, um grupo de 4 adolescentes, embalados pela despreocupação e pela efervescência da juventude, preparava-se para um acampamento. Eram 2 garotas, Maila e Anya, ambas com apenas 15 anos, e seus namorados, Seppo e Nils, ambos de 18 anos. Eles eram a personificação da juventude finlandesa daquela era, buscando um refúgio da rotina, um instante de pura liberdade sob o véu estrelado. Eles mal sabiam que aquela noite seria a última para 3 deles, e que o lago, até então um santuário de paz, se tornaria um marco na história criminal do país. Eles montaram sua barraca, um pequeno refúgio de tecido contra a imensidão da natureza. Provavelmente, risadas e conversas animadas preenchiam o ar. Planos para o futuro, sonho que jamais se concretizaria. O local escolhido, embora pitoresco e aparentemente sereno, ficava em uma área relativamente isolada, um fator que, ironicamente, selaria o destino macabro do grupo. A escuridão da noite desceu sobre o lago, e com ela, um silêncio profundo que seria quebrado por algo muito mais sinistro do que os sons da fauna noturna. Em algum momento entre as 4 e as 6 horas da manhã de domingo, 5 de junho de 1960, a paz foi estraçalhada. O que aconteceu naquelas horas escuras permanece como um buraco negro na memória, um vazio preenchido apenas por especulações e horror. Um agressor desconhecido, movido por uma fúria inexplicável e um ódio insondável, atacou a barraca. O ataque não veio de dentro, de um desentendimento súbito ou de uma tragédia interna. Ele veio de fora, com uma violência calculada e desumanamente fria. Com uma faca e um instrumento contundente, possivelmente uma pedra ou algum tipo de martelo, ele golpeou os ocupantes através das frágeis laterais do tecido da barraca. Foi um ataque selvagem, impiedoso, uma emboscada que não deu chances às vítimas de se defenderem, de gritar por socorro, ou sequer de entenderem o que estava acontecendo. Maila, Anya e Seppo foram brutalmente assassinados. Eles foram esfaqueados repetidamente e espancados até a morte em um frenesi de violência. O nível de brutalidade, especialmente com Maila, é chocante. Relatos indicam que ela foi esfaqueada várias vezes, mesmo após já estar sem vida, o que sugere uma intensidade de ódio perturbadora, quase pessoal por parte do agressor. Seppo também sofreu múltiplos ferimentos de faca e golpes contundentes na cabeça. Anya, por sua vez, foi encontrada com ferimentos graves de faca e também marcas de violência extrema. Nils, o único sobrevivente do massacre, foi encontrado gravemente ferido, deitado sobre a barraca, com um cenário de pesadelo ao seu redor. Ele tinha fraturas nos ossos faciais, hematomas extensos no rosto e a mandíbula quebrada. Lesões que, à primeira vista, pareciam corroborar sua história de ser uma vítima que milagrosamente escapou da morte. Ele alegou ter visto uma figura encapuzada e de preto saindo do local, mas sua memória estava fragmentada e confusa devido ao trauma e aos ferimentos. A cena era de horror indizível. A barraca estava rasgada, os corpos espalhados, alguns dentro, outros parcialmente fora, em uma coreografia macabra da morte. Quando o carpinteiro Esko tropeçou na cena por volta das 11 horas da manhã de domingo, a visão que se apresentou a ele era algo saído dos piores pesadelos. Ele ligou para a polícia imediatamente, mas o que se seguiu foi uma série de erros catastróficos que iriam assombrar a investigação por décadas e, em última instância, impedir a justiça de ser feita. Quando a polícia chegou ao local, cerca de 1 hora depois da descoberta, a cena do crime já estava comprometida. A falta de isolamento adequado
permitiu que curiosos, moradores locais e até mesmo policiais inexperientes perambulassem pela área, pisoteando evidências, contaminando o que poderia ter sido crucial para a resolução do caso. Impressões digitais, pegadas, fibras, amostras de DNA, uma tecnologia inexistente na época, mas que ressalta a perda de evidências físicas. Tudo que poderia ter levado ao assassino foi perdido, danificado ou irremediavelmente misturado. As armas do crime, a faca usada nos esfaqueamentos e o objeto contundente que causou as lesões na cabeça nunca foram encontradas, adicionando mais uma camada de mistério a um caso já envolto em trevas. A cena do crime, em vez de ser um santuário de pistas, tornou-se um labirinto de incertezas. E assim, o Lago Bodom, antes um sinal de beleza natural finlandesa, se transformou em sinônimo de terror, um lugar onde a inocência da juventude foi ceifada em um ato de violência incompreensível, deixando para trás um rastro de sangue e perguntas sem respostas que ecoam até os dias de hoje. Aquele amanhecer em 5 de junho de 1960 não trouxe a luz do dia, mas sim a escuridão de um pesadelo que se recusava a terminar. A descoberta dos corpos no Lago Bodom deveria ter sido catalisador para uma investigação meticulosa, um mergulho profundo nos rastros deixados por um assassino brutal. Em vez disso, o que se seguiu foi uma série de erros, omissões e decisões duvidosas que transformaram a cena do crime em um caos, selando o destino do caso em um limbo de perguntas sem respostas. A verdade, naquele momento crucial, parecia se esvair entre os dedos da própria lei. Quando o Esco tropeçou nos corpos e alertou as autoridades, a resposta foi no mínimo inadequada para um crime de tamanha gravidade. A polícia chegou ao local, sim, mas a falta de experiência com crimes tão hediondos e talvez uma incompreensão da importância da preservação da cena levaram a um desastre forense. Não houve isolamento adequado. Pessoas curiosas, cidadãos comuns, pescadores locais e até mesmo outros policiais não diretamente envolvidos na investigação foram autorizados a caminhar livremente pela área. Eles pisaram em evidências, contaminaram o solo, tocaram em objetos. A ausência de uma arma do crime foi um dos primeiros e mais frustrantes impasses. A faca usada nos esfaqueamentos e o objeto contundente que esmagou os rostos das vítimas nunca foram encontrados. Parece que o agressor os levou consigo, mas para onde? Foram jogados no lago, escondidos na mata densa ou levados para longe como troféus macabros? A resposta a essa pergunta é uma das chaves que faltam para desvendar o quebra-cabeça. Além da brutalidade do ataque, havia detalhes desconcertantes, quase calculados, que desafiavam qualquer lógica. Itens roubados, motocicletas deixadas para trás. O assassino levou as carteiras das vítimas, seus relógios e, de forma bizarra, as chaves das motocicletas dos rapazes. No entanto, as próprias motocicletas foram deixadas no local. Por que roubar as chaves e não os veículos? Isso sugere que o roubo não era o principal motivo. Seria um desvio de intenção? Uma forma de humilhação final? Ou um detalhe que apontava para um motivo mais pessoal, onde o valor monetário era secundário? As motocicletas deixadas intocadas tornaram-se sentinelas silenciosas de uma tragédia inexplicável, observando a confusão que se desenrolava ao seu redor. Um dos detalhes mais perturbadores e enigmáticos era o paradeiro dos sapatos de um dos rapazes. Eles foram encontrados a aproximadamente 500 metros do acampamento, parcialmente escondidos sob arbustos. O que tornava esse achado tão sinistro é que os sapatos estavam cobertos de sangue, mas de forma crucial, esse sangue pertencia às vítimas, não ao do dono dos calçados. Por que seus sapatos foram removidos e levados para tão longe? E por que o sangue das vítimas estava neles, mas não o do próprio dono, considerando que ele foi gravemente ferido? Essa anomalia se tornaria um ponto de interrogação gigantesco. Seria uma tentativa do assassino de incriminar alguém? Ou uma pista deixada em um ato de desespero? A verdade sobre os sapatos, um objeto tão comum, mas tão impregnado de mistério, permanece uma das facetas mais obscuras do caso. É importante dizer que Mayla mantinha um diário, um repositório de pensamentos e experiências de um adolescente. Com a esperança de que pudesse conter pistas sobre qualquer desentendimento, um encontro inesperado ou mesmo o nome de um stalker, a polícia examinou suas páginas. Contudo, o diário não revelou nada útil, nenhuma menção a ameaças, a pessoas estranhas ou a segredos que pudessem lançar luz sobre a identidade do agressor. Ele permaneceu um livro de memórias inocentes, alheio ao horror que se abateu sobre sua dona. A investigação inicial foi em sua essência um exercício de frustração. A polícia finlandesa da década de 60 simplesmente não estava equipada para lidar com um crime de tamanha magnitude e brutalidade. Testemunhas oculares surgiram, oferecendo descrições vagas. Uma delas falou de um homem alto e loiro, com uma mandíbula quadrada
perto do acampamento na manhã dos assassinatos. O único sobrevivente, em um estado de choque sob hipnose, também tentou descrever o agressor. Um homem de 20 a 30 anos, com cerca de 1,70 m de altura, cabelo loiro penteado para trás e um queixo forte. Essas descrições, embora fossem as únicas pistas físicas concretas, eram notoriamente genéricas, dificultando a identificação de um suspeito. E assim, o Lago Bodom guardou seus segredos. Enquanto a investigação inicial, falha em sua execução, deixava o campo aberto para teorias, acusações e uma atmosfera de mistério que persiste até hoje. As perguntas sobre aquela noite de junho de 1960 permanecem sem resposta. Com a cena do crime comprometida e a ausência de uma arma ou um motivo claro, a investigação dos assassinatos do Lago Bodom mergulhou em um pântano de incertezas. A polícia, sem pistas concretas, viu-se obrigada a seguir cada sombra, cada sussurro, cada figura marginal que pudesse, de alguma forma, estar ligada à noite de horror. Ao longo dos anos, uma galeria de suspeitos emergiu, cada um deles trazendo mais perguntas do que respostas, alimentando a aura de mistério que envolve o caso até hoje. A primeira sombra a pairar sobre o caso foi a de Hans Essmann, um expatriado alemão, figura excêntrica de 36 anos, conhecido por seu histórico de mentiras e exageros. O que torna Essmann um suspeito tão intrigante e, para muitos, perturbadoramente plausível, é seu comportamento na manhã seguinte aos assassinatos. Em 6 de junho de 1960, ele deu entrada no hospital cirúrgico de Helsinki com um quadro peculiar. Suas roupas estavam visivelmente ensanguentadas e ele demonstrava um comportamento estranho, quase errático. Ele parecia estar em um estado de confusão mental e sua condição física era compatível com a de alguém que havia se envolvido em uma briga violenta, com hematomas e arranhões. A equipe médica do hospital, percebendo a peculiaridade da situação, tentou alertar a polícia. No entanto, a forma como a informação foi tratada pela força policial da época é um dos pontos mais criticados da investigação. A polícia aparentemente não deu a devida atenção ao relato. Essmann alegou ter um álibi para a noite dos assassinatos, afirmando estar na Alemanha, uma história que soava forçada e, para muitos, inverossímil. Ele também era conhecido por ter distúrbios mentais, que pode ter levado as autoridades a descartá-lo prematuramente, talvez subestimando sua capacidade de cometer um crime tão brutal. A barreira da língua e a burocracia também podem ter contribuído para a falta de um escrutínio adequado. A teoria é que Essmann teria viajado de carro de Helsinki até o lago, cometido os crimes e retornado, ou que já estivesse nas proximidades. Anos depois, livros e documentários finlandeses levantaram a hipótese de que a polícia, de forma negligente, ignorou uma vasta quantidade de evidências circunstanciais sobre Essmann. Ele inclusive morava próximo à cena do crime e tinha histórico de violência. Seu perfil se encaixava em algumas das descrições vagas feitas por testemunhas. No entanto, sem uma conexão direta e com a relutância da polícia em aprofundar a investigação sobre ele, Hans Essmann permaneceu uma figura à margem, um potencial assassino que escorregou pelas frestas da justiça. Outra sombra proeminente recaiu sobre Carl Valdemar Gyllström, um homem local de 50 anos, proprietário de um quiosque de beira de estrada não muito distante do Lago Bodom. Gyllström era uma figura isolada e perturbada. Conhecido por ser um alcoolista temperamental, ele nutria um ódio declarado por campistas, a quem via como intrusos em sua paisagem tranquila. Relatos de moradores locais descreviam Gyllström como alguém que frequentemente assediava acampadores, jogando pedras neles e até mesmo cortando barracas em atos de vandalismo motivados pelo rancor. A teoria de que Gyllström poderia ser o assassino ganhou força quando, 9 anos após os assassinatos, ele supostamente confessou os crimes a um vizinho durante uma conversa sob o efeito do álcool. Em um momento de embriaguez e talvez culpa, ele teria murmurado detalhes sombrios sobre a noite fatídica. No entanto, a polícia mais uma vez pareceu não dar o peso devido a essa confissão. Eles realizaram uma busca em sua propriedade, mas não encontraram nenhuma evidência incriminadora. Nenhuma faca ensanguentada, nenhuma peça de roupa roubada, nada que o ligasse diretamente aos assassinatos. A ausência das armas do crime sempre foi um calcanhar de Aquiles para a teoria de Gyllström. Ele poderia tê-las escondido muito bem, ou talvez a confissão fosse apenas o delírio de um homem atormentado pelo álcool e pela solidão. Em 1969, Carl Gyllström tirou a própria vida, adicionando um desfecho sombrio à sua história. Para muitos, sua morte foi um ato final de confissão, um grito silencioso de culpa, e ele continua sendo para muitos finlandeses o principal suspeito, um monstro que se escondeu à vista de todos. Um suspeito menos conhecido, mas igualmente perturbador, foi Pinti Soinen. Ele entrou em cena anos depois, quando se gabou de ter cometido os assassinatos do Lago Bodom. No entanto,
O que torna sua alegação complexa é sua idade na época dos crimes. Em 60, Pinch Soilan tinha apenas 14 ou 15 anos. A polícia considerou improvável que um adolescente, mesmo com tendências violentas, pudesse ter dominado e brutalmente tirado a vida de 4 pessoas, incluindo 2 rapazes mais velhos e mais fortes. A ideia de um único jovem agressor controlando a situação com tamanha ferocidade era difícil de conceber. Além disso, as circunstâncias em que ele fez a confissão, já na prisão sem evidências corroborativas, levantavam dúvidas sobre a veracidade de suas palavras. Ele poderia estar buscando notoriedade, ou talvez fosse um delírio. Pinch, assim como Gilstrom, também tirou a própria vida, adicionando mais uma tragédia à lista de mistérios conectados ao caso Bodom, mas sem nunca ter sido formalmente acusado. E então, o mais intrigante, e para muitos, o mais sombrio dos suspeitos, o próprio Nils, o único que emergiu vivo da barraca do inferno. Durante décadas, Nils foi visto como uma vítima trágica, um sobrevivente de um pesadelo indizível. Ele carregava cicatrizes físicas e psicológicas, um testemunho vivo da brutalidade que tirou seus amigos. As fraturas faciais, os hematomas, a mandíbula quebrada, tudo parecia confirmar a história de um ataque externo e impiedoso. Ele era o remanescente com aquela noite de terror, o único a sussurrar a respeito de uma figura escura que desapareceu na névoa da madrugada. Mas o destino, ou talvez a justiça tardia, guardava uma reviravolta chocante que viraria sua vida de cabeça para baixo e reescreveria a narrativa de um dos maiores mistérios da Finlândia. Em 2004, mais de 40 anos após os crimes, uma bomba explodiu na Finlândia. Nils Gustafsson foi preso sob suspeita de assassinato. O choque foi generalizado. Como o herói, o sobrevivente, poderia ser um monstro? A polícia alegou ter novas evidências, alegando que avanços na tecnologia forense haviam permitido reexaminar o caso com um olhar totalmente novo, descobrindo o que havia passado despercebido por décadas. A promotoria apresentou uma teoria que virou o caso de cabeça para baixo. Nils, em vez de vítima, era o assassino. As motivações da polícia para essa acusação tardia eram complexas. A principal linha da promotoria baseava-se em uma reinterpretação minuciosa das evidências físicas, especialmente das marcas de sangue. Eles alegaram que a análise de DNA recém-disponíveis em amostras antigas, um luxo inexistente em 1960, revelaram padrões que contradiziam a versão de Nils. A acusação sustentava que Nils havia cometido os assassinatos após uma briga com seus amigos, talvez um surto de raiva desencadeado por um desentendimento trivial sobre álcool ou ciúmes. A teoria era que, em um acesso de fúria, ele teria pego a arma do crime e atacado seus companheiros. A análise forense dos sapatos de Nils, um dos detalhes mais enigmáticos da cena do crime original, foi crucial para essa nova teoria. Lembram-se dos sapatos encontrados a 500 metros do acampamento, cobertos de sangue das vítimas, mas não de Nils? A promotoria argumentou que esse fato era uma prova incriminatória. Nils teria se desfeito dos sapatos após o ataque, para ocultar vestígios de seu próprio sangue ou para simular uma fuga desesperada. A teoria continuava. Nils teria se autoferido gravemente após cometer os assassinatos para dar credibilidade à sua história de sobrevivência, montando uma cena elaborada de ataque externo para desviar qualquer suspeita de si mesmo. Seria o ato de um assassino calculista? Ou de alguém em desespero tentando escapar de sua própria monstruosidade? O julgamento de Nils foi um evento de proporções épicas na Finlândia. A nação estava dividida. Muitos ainda o viam como uma vítima inocente, um homem que já havia sofrido o suficiente. Outros se perguntavam como a verdade pôde ficar oculta por tanto tempo, e se o verdadeiro assassino estava, afinal, entre eles o tempo todo. A defesa de Nils argumentou veementemente contra as acusações, desafiando a reinterpretação das evidências. Eles questionaram a capacidade de Nils, gravemente ferido e supostamente em estado de choque, de cometer assassinatos brutais e depois se autoferir de forma tão convincente, além de planejar uma encenação complexa. Apontaram para a fragilidade da cena do crime original, severamente comprometida, e a dificuldade de provar algo com tanta certeza décadas depois, sem a presença das armas do crime. A falta de testemunhas diretas e a ausência de um motivo sólido e comprovado para tanta fúria assassina por parte de Nils foram pontos cruciais à defesa. Em 2005, após um julgamento tenso e recheado de debates forenses, onde peritos de ambos os lados apresentaram suas análises complexas, o júri proferiu seu veredito. Nils Gustafsson foi considerado inocente de todas as acusações. A decisão foi um alívio para muitos, mas deixou um gosto amargo para a promotoria e aqueles que acreditavam em sua culpa. O Estado da Finlândia, inclusive, reconhecendo o sofrimento mental e os danos causados pela prisão e pelo processo judicial,
pagou a ele uma indenização significativa de 44.900 euros. Após o julgamento, Niels tentou seguir sua vida, mas a sombra do Lago Bodom e as acusações jamais o abandonaram por completo. Ele foi absolvido legalmente, mas na mente de alguns, a dúvida persistiu. Para outros, ele permaneceu sendo a vítima final de um crime que jamais foi totalmente explicado. O veredito, em vez de encerrar o caso, apenas o empurrou de volta para o reino do mistério, com a dolorosa certeza de que, após décadas, a verdade sobre quem realmente massacrou os jovens no Lago Bodom continua a ser um segredo guardado pelas águas escuras. Niels viveu o resto de sua vida com o fardo não apenas de ter sido o único sobrevivente de uma tragédia, mas também de ter sido o principal suspeito de um crime que continua sem solução. E os sussurros do Lago Bodom ecoam uma pergunta sem resposta. Quem foi o monstro que ceifou aquelas vidas inocentes? Deixe sua opinião nos comentários. Dois homens saem de casa em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, dizendo para as esposas que vão a São Paulo comprar um carro. Porém, alguns dias depois, seus corpos são encontrados sem vida no Morro do Vintém, em Niterói, no Rio de Janeiro. Próximo aos seus corpos foram encontradas 2 máscaras de chumbo e 2 bilhetes com orientações sinistras e misteriosas. Este é o vídeo mais completo sobre o mistério das máscaras de chumbo que você vai encontrar no YouTube.